Brasil, o país que abriga a maior biodiversidade do planeta Terra, a quinta maior nação do mundo, com a variedade de biomas, ecossistemas e espécies que só muito recentemente começamos a valorizar. Do ponto de vista natural, o país mais rico do mundo. Mas será o seu passado tão profundo, tão diverso quanto o seu presente? O dinossauro mais antigo conhecido é gaúcho. O maior dinossauro do Brasil é mineiro. A espécie Phalaropycnus rapidus foi descoberta em São Paulo e está exposta no Museu de Araraquara. No Brasil, temos vários museus paleontológicos e geológicos. O principal desse documentário é o Museu de Paleontologia Professor Antônio Celso de Arruda Campos. Pois, além de ser o museu com mais fósseis, o museu apresenta várias descobertas, como uma nova espécie de crocodilo e dente de dinossauro. O Museu de Paleontologia de Monte Alto abriu hoje a exposição de um novo fóssil. Quer dizer, nem tão novo assim. Ele está no museu há quase 30 anos e era tratado como dinossauro, mas na verdade era um crocodilo. Bravo, forte e de poucos amigos. A ilustração não deixa dúvidas. Você chegaria perto? Não era um bicho carismático, né? Era um predador de grande porte, um crocodilo. E como os crocodilos viventes de hoje em dia, era um animal selvagem. O fóssil de crocodilo é a nova atração do Museu de Paleontologia de Monte Alto. O que agora dá para ver bem de perto é uma parte do crânio do bicho que viveu na região 70 milhões de anos atrás. Um crocodilo de hábitos aquáticos com até 6 metros de comprimento e bem diferente dos outros que já existiam no museu. Para chegar a todas essas informações, vários pesquisadores estudaram o fóssil nos últimos 40 anos. O Tiago, da USP de Ribeirão Preto, acaba de publicar um estudo com a novidade de que o animal é de uma espécie nunca vista, a Titanocampsa. Para chegar a essa conclusão, ele avaliou as cavidades dos crocodilos, conhecidas como fenestras. A explicação para o nome que foi dado à espécie tem a ver com a descoberta do fóssil lá nos anos de 1980. Na época, acreditava-se que ele era de um dinossauro que pertenceu ao grupo dos titanossauros. Titano é para relembrar essa primeira interpretação. Campsa significa crocodilo em grego. Foi a partir dessa foto de 1950 que os primeiros paleontólogos dos estudos chegaram ao fóssil em 1987. Ele estava em uma estrada rural de Monte Alto. O osso da fotografia nunca foi encontrado. Essa é uma réplica em gesso. Mas como sabiam o endereço do registro, procuraram até encontrar o crânio, que por 29 anos foi considerado de dinossauro pelo museu. Em 2016, o Fabiano percebeu que não era bem assim. Por muitos anos ele ficou exposto na vitrine numa posição que dava a entender mesmo que poderia ser de um titanossauro. Aí quando eu volto do mestrado, eu vou mexer essa peça e eu ponho numa angulação que eu começo a entender quais ossos que eu tenho ali. Então eu enxerguei o frontal e um orifício que até então parecia ser do olho de um titanossauro, eu vi que era do topinho da cabeça de um crocodilo. E ali eu entendi que a gente tinha um crocodilo que por muitos anos ficou ali exposto como um pedaço de dinossauro. A coordenadora do museu está animada com a novidade. Mais um motivo das pessoas virem a Monte Alto, virem ao museu para conhecer as nossas descobertas. Mais uma espécie de um animal que vive há milhões de anos aqui na nossa região e que hoje está sendo apresentado, e a partir de hoje está sendo apresentado para o público em geral, para que eles possam adquirir mais conhecimentos. Orgulho também para quem fez parte dessa história. Frequentava o museu desde os 12 anos e participei da equipe de coleta do museu, então para mim é bem legal, assim, a realização de um sonho, estar trabalhando com o que eu sempre sonhei. Entendendo o passado, a gente vai entendendo os rumos que a vida toma, né? E também projeta para o futuro, né? Então, muitas vezes a gente tem muitas lições que essas mudanças acontecem, que algumas formas ficam e outras prevalecem. O museu abre nesse fim de semana, da 1 da tarde até as 4h30, amanhã e domingo. A entrada é de graça. A Morhotinus suchus luziae tem um parentesco com a espécie Notosuchius, que foram crocodiloformes que viveram durante o período Cretáceo. Seus fósseis são encontrados na América do Sul, África e Ásia. Eram animais essencialmente terrestres, que apresentavam características peculiares adaptadas a esse estilo de vida, como um crânio alto e lateralmente achatado,
narinas externas em posição frontal, órbitas lateralmente localizadas, redução no número de dentes e membros mais desenvolvidos da locomoção cursorial. Deixando um pouco de lado a espécie Luziae, vamos conhecer a história do Museu de Monte Alto. As primeiras ossadas de dinossauro foram descobertas em Monte Alto na década de 1920, durante a construção da linha férrea. Mas o que restou desses achados são apenas relatos em jornais da época. Os fósseis foram levados para o Rio de Janeiro e nunca mais foram vistos. Era um fêmur de titanossauro, espécie que chegava a 25 metros de comprimento. A ossada só foi retirada do local no ano seguinte, depois que o assunto chegou aos ouvidos do professor Antônio Celso Arruda Campos, mais conhecido como Toninho. Na época, a escavação foi tema de reportagem na EPTV, afiliada da Rede Globo. A matéria sobre as condições do fóssil, ainda cravado na rocha, foi exibida em 28 de março de 1985. O fóssil foi encontrado há 2 anos atrás neste terreno a 1 quilômetro da cidade, mas somente há 20 dias é que a existência dele foi comunicada oficialmente. Como o fóssil fica perto da estrada, na semana passada a prefeitura aqui de Monte Alto mandou colocar um cimento em cima do fóssil, pelo menos da parte aparente dele, para que ele não fosse destruído, né? Mas isso não adiantou nada. A gente pode observar que o cimento foi destruído e as pessoas levaram um pedaço do osso. Nós vamos jogar água aqui agora para ver o que restou do fóssil. O senhor acredita que o animal possa estar inteiro aqui? Tudo indica que sim, porque nós temos vestígios próximos aqui de ossos apontando. E agora, nós não temos uma avaliação precisa, porque isso só será possível depois de feita uma escavação mais detalhada. Mesmo destruído, pode-se observar que na rocha ficou o molde do osso, e essas fotos mostram o estado do fóssil antes da destruição. E por toda a rocha são visíveis outros pedaços de ossos. Segundo os professores de paleontologia da Unesp de Rio Claro, que estiveram aqui fazendo um levantamento, este fóssil data de no mínimo 70 milhões de anos de idade e provavelmente é um titanossauros que pertence à família dos grandes répteis. E esse animal, quando vivo, tinha no mínimo de 15 a 20 metros de comprimento. Professor, quando é que começam as escavações para retirar os ossos e para que também não sofra mais depredações? Nós estamos aguardando a vinda do professor Ragonha, da Unesp de Rio Claro, que deverá nos auxiliar nessa tarefa, porque nós somos leigos no assunto. E isso aí requer uma técnica muito especial. A descoberta do fêmur de titanossauro e de muitos outros fósseis nos anos seguintes fez os moradores reviverem o interesse pelo assunto. Aos finais de semana, grupos visitavam a casa do professor Toninho para conhecer de perto os dinossauros de Monte Alto. Assim, surgiu o Museu de Paleontologia Professor Antônio Celso de Arruda Campos. O museu abriga 1,3 mil exemplares de fósseis. Nessa coleção estão fragmentos de 4 dinossauros e de 5 espécies de crocodilas inéditas no mundo, além de tartarugas e moluscos bivalves de água doce encontrados no município. Antes de encerrar esse vídeo, gostaria de tirar uma dúvida que algumas pessoas podem ter tido. Por que não focamos no Museu Geológico da Bahia? A resposta é bem simples. O Museu da Bahia só tem réplicas de fósseis e é mais focado em rochas, diferente do Museu de Monte Alto, que tem variedade de fósseis. Espero que você tenha entendido sobre o Museu de Monte Alto e obrigado por ter assistido. Beijinhos!